Você está achando um absurdo o modo como o nosso atual presidente está gerindo a pandemia? Eu tenho uma má notícia para você. Não tem nada de novo nisso, não tem nada de imprevisível nisso. Isso também é estrutural. Isso também faz parte de relações de poder que vão muito além da existência individual do nosso atual presidente, das características peculiares dos seus seguidores. É algo que a gente pode inclusive encontrar em Foucault. Mais especificamente num curso intitulado Em Defesa da Sociedade, que é de 1975-1976, né? O Foucault dava o curso, ele pesquisou em 1975, ele vai lá dar as aulas em janeiro, fevereiro, março de 1976. É esse cursinho maroto aqui. Então, antes de falar do curso, né, uma breve recapitulação do que é biopolítica. Já tem aula sobre biopolítica, então não vou me adentrar aqui explicando muito o conceito, né? Mas o próprio nome já dá uma ideia. Para o Foucault, a biopolítica é um fenômeno moderno e consiste num momento em que o Estado passa a entender que a sua função é gerir a vida dos seus cidadãos, é gerir a vida de uma população, é gerir uma população. Então, olha só, um Estado que tem o objetivo de garantir a vida. No entanto, em História da Sexualidade, volume 1, Foucault vai dizer o seguinte: jamais as guerras foram tão sangrentas como a partir do século XIX. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem tá chegando agora já deixa aquele like maroto no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube possa mandar as notificações dos meus vídeos. Então vamos discutir um pouquinho do cotidiano, do que está acontecendo aqui e de Michel Foucault. Qual que é a principal pergunta que Foucault quer responder no livro Em Defesa da Sociedade? Como que um poder responsável pela manutenção da vida pode ser responsável por tantas mortes? Eu vou dar spoiler aqui e depois eu vou explicar com calma. Racismo, ou melhor, racismo de Estado. Vamos citar Foucault então, ainda História da Sexualidade. As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido. Travam-se em nome da existência de todos. Populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Olha só que forte. Populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Para salvar a vida, para garantir a vida, é necessário que muitos morram. Eu gostaria de traçar um paralelo que está gritando aqui, né? Essa necessidade de viver, no contexto atual, ela foi substituída por salvar a economia, né? Você já ouviu em algum momento alguém falando que é preciso que muitas pessoas morram, né? É preciso que a gente salve a economia. A economia, de certa forma, é a versão moderna da necessidade de viver. Porque a gente sabe, inclusive, né, que sem economia realmente temos um grande problema e a economia com certeza precisa ser salva, né? A grande questão é que a gente está falando, a gente está invertendo a lógica, né? Não é salvar a economia para salvar as pessoas, não é as pessoas que são o fim. Inverteu, né? Em vez da economia ser um meio para salvar as pessoas, né? Na verdade, as pessoas são um meio para salvar a economia. Se você precisar morrer em nome da economia, não tem problema. Você precisa, de certa forma, aceitar que a sua vida importa menos. Como é que a gente aceita isso? Precisa de algum pretexto, né? O pretexto é o racismo. Vamos citar Foucault agora na Defesa da Sociedade. Temos de defender a sociedade contra todos os perigos biológicos dessa outra raça, dessa sub-raça, dessa contra-raça que estamos, sem querer, constituindo. Você já viu a polarização política em que a gente se encontra? Você já viu a violência dos discursos, metralhar essa esquerdalha, né? Metralhar esses esquerdistas, a exaltação de um torturador? Vamos combinar aqui que você só exalta um torturador que torturou várias pessoas do seu país, muitas pessoas que estão vivas, você talvez esteja até se dirigindo diretamente a alguma delas. Você só exalta a tortura
quando você considera que uma parcela dessa população, algumas dessas pessoas pertencem a uma sub-raça, pertencem a uma raça, pertencem a um grupo, tá? O conceito de raça aqui não é o conceito de racismo, de cor de pele, branco, negro, tá? Raça é qualquer outro grupo que você considere completamente separado do seu. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Foucault define melhor no livro, mas enfim, você aceitou que existe uma parcela dessa população, então por isso a polarização é tão subhumana, é tão na categoria de lixo, na categoria de desprezível, de descartável, que você aceita não só castigo ou alguma violência, como a tortura, né? Que é uma das coisas piores que o ser humano pode fazer, né? Os animais também matam, os animais fazem uma série de coisas, mas essa tortura, esse sadismo, essa é uma coisa assim bastante peculiar aqui na humanidade, tá? Mas Foucault não tá só falando de racismo. Foucault não tá falando só de indivíduos que são racistas. Foucault tá falando de um racismo de Estado. É um racismo que a sociedade vai exercer sobre ela mesma, que vai garantir as justificativas fundamentais da normalização social. Conceito central em Foucault. Tem curso rolando no canal sobre Vigiar e Punir. A gente vai conversar bastante sobre normalização, mas é preciso entender que a normalização tá em pauta aqui, embora a gente não esteja falando sobre ela. É preciso que a gente normalize um discurso racista, um discurso onde uma parcela da população é uma sub-raça, é uma subespécie, são descartáveis, tá? Esse discurso, ele precisa garantir a legitimidade de todo um discurso político bastante duvidoso, né? Bastante autoritário, de todo um discurso econômico que também tá cheio de problemas, a gente pode chamar de neoliberalismo, tá? A gente vê aí um flerte do neoliberalismo com o fascismo, como existe em vários momentos. Eu tenho aula sobre neoliberalismo, tenho aula sobre fascismo aqui, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, embora sejam aulas introdutórias, tá? Então, todo esse discurso que, né, flerta com neoliberalismo, flerta com fascismo, que não estão muito distantes, mas são separados, são coisas diferentes, tá? Todo esse discurso, ele precisa ser normalizado, a gente precisa aceitar, a gente precisa achar normal que as pessoas morram de fome, que as pessoas morram de doenças, que as pessoas sejam, alguma parcela enorme da população seja extremamente pobre e esteja trabalhando para a riqueza de uma pequena fração dessa população. Tem uma série de discursos que precisam ser normalizados e que eles não seriam normalizados em condições normais, eles não seriam normalizados em condições onde a população não está polarizada, onde a população recebe educação, onde tem investimento e valorização da educação, do ser humano como um todo, dos direitos humanos. Nada disso pode ser frutífero nesse contexto que a gente está vivendo. Pelo contrário, é preciso que a gente comece a falar de maneira pejorativa dos direitos humanos, que a gente pense de maneira pejorativa na própria educação, na própria ciência, né? Começa a perder credibilidade, a gente está expulsando os intelectuais, os cientistas do nosso país, né? Congelando a educação, que não foi nem o atual presidente. Então, se você está achando que eu estou falando que a culpa é toda de uma única pessoa, você está errando o alvo da visão estruturalista ou pós-estruturalista que eu quero defender aqui, tá, gente? Então, assim, é toda uma questão ampla que precisa normalizar um discurso político, econômico, que é bastante, que a gente poderia chamar de necropolítico, tá? Um termo do Achille Mbembe, um filósofo camaronês, inclusive bastante Foucaultiano. Eu tô falando aqui de biopolítica, tá? Para mim, muito do que a gente chama de necropolítica é mais uma adaptação com um termo mais legal ainda, né? O termo necropolítica é muito bom, mas já tá no conceito de biopolítica, tá? Talvez eu faça vídeo sobre isso em outra ocasião. O meu objetivo agora não é contrastar esses dois conceitos, tá? Mas podemos falar sim de necropolítica aqui. Veja você que a própria morte precisa ser normalizada. Tem colegas meus, pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito inteligentes, que ainda acham que em algum momento a população, essas pessoas negacionistas, contra lockdown, contra isso, contra aquilo, vão se sensibilizar. Eu tenho uma má notícia, isso não vai acontecer. Não é uma questão de indivíduos, não é uma questão de eles só precisam parar e botar a mão na consciência. Pelo contrário, a consciência está sendo direcionada a uma dessensibilização. Isso não está acontecendo só com as
as pessoas mais negacionistas. Isso está acontecendo com todo mundo. É muita morte, é muita coisa acontecendo. A pessoa precisa, nesse contexto, a gente precisa se dessensibilizar, tá? As pessoas mais sensíveis, então, estão depressivas, estão tendo uma série de síndromes psicológicas que eu também não sou muito capaz de dissertar sobre elas, tá? Mas eu tô vendo isso. Então, quanto mais sensível, mais você tá sofrendo, mas você tá sofrendo porque você está se dessensibilizando até que você se torne alguém que vai naturalizar o que está acontecendo. Isso é um mecanismo de defesa do próprio organismo. Muitas vezes é até bom, né? Então, um médico, por exemplo, para sobreviver na vida médica, se ele for sofrer com cada paciente que ele perder, ele vai à loucura. Então, esse médico ele precisa de uma certa dose de dessensibilização, contanto que não torne ele um cínico que não está mais preocupado com seus pacientes, tá? Então, não tô falando de algo que não, né, em certos contextos pode até ser necessário, mas nesse contexto, uma população dessensibilizada, normalizando a morte num contexto de pandemia é algo muito problemático. Foucault vai dizer que no nazismo, uma das funções do Estado, né, uma das legitimidades do nazismo, é proteger biologicamente a raça, né? Existe uma raça pura e existe uma raça impura. A raça impura ameaça a própria existência da raça pura. Então, precisa-se matar a raça impura em nome da vida. Por isso, uma biopolítica que, na verdade, é uma necropolítica, né? Por isso que a própria necropolítica já está embutida na biopolítica. Para legitimar esse poder, Foucault vai dizer que surge uma mitologia popular. Então o nazismo tem toda a sua propaganda, tem toda a sua mitologia popular e todo o seu discurso que garante a legitimidade de que alguns, né, sejam sacrificados em nome dessa raça ariana pura. A gente também vê certa mitologia popular, né, a separação entre o cidadão de bem e o cidadão de mal, né, que embora a gente não use o termo cidadão de mal, né, é só o cidadão de bem que se coloca, né, como cidadão de bem, se autoproclama cidadão de bem, né? A gente vê então toda uma instrumentalização das fake news, né? A mamadeira de piroca, o kit gay, né? Que, enfim, a verdade, a veracidade delas não vem ao caso porque trata-se de uma mitologia e para uma mitologia não faz a menor diferença se existe ou não. É preciso apenas que uma parcela da população entenda a outra parcela como degenerados que ameaçam a existência social, né? Então, as pessoas que estão dando, né, mamadeira de piroca para os bebezinhos, olha que coisa degenerada, né? Então, na medida em que essas pessoas acreditam e depois, quando elas descobrem que é mentira, também não importa. O importante é que o sentimento já foi internalizado, né? Então, se você vai ver muitas pessoas com ódio nessa polarização, isso faz parte, esse sentimento ele está sendo produzido pela estrutura que a gente vive hoje. Foucault vai dizer que esse racismo de Estado ele possui uma série de elementos. Um dos elementos é a luta da raça germânica subjugada. Lembrando, né, estamos falando de um curso de 76, Foucault está falando do nazismo, Foucault não viveu para ver o que está acontecendo hoje, sou eu que estou trazendo para o presente, né? Mas a luta de uma raça subjugada, né? O cidadão de bem, o pobre cidadão de bem, a pobre família tradicional brasileira, o pobre homem branco, né? Teve até aquele deputado que foi preso que falou que os brancos são os que mais sofrem preconceito, né? Tem gente dizendo que os homens são quem mais sofrem preconceito. Enfim, tem todo, né, um grupo que na verdade é um grupo dominante, mas que começa a se entender como subjugado, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, que também não foge muito do que está acontecendo aqui, os cristãos já se acham os maiores alvos de intolerância religiosa. É capaz de no Brasil muitos também acharem isso, tá? Embora a gente possa falar de inúmeras religiões aí que sofrem muito mais intolerância. Tem o tema da volta do herói, né? Então, algum herói que vai vir nos salvar, né? No caso, a gente tá falando de um mito, né? Um Messias, então não fugiu absolutamente nada da regra. E o tema da retomada de uma guerra ancestral e do advento de um novo Reich que deve garantir o futuro da milenar raça. Então nós não somos mais adversários na política. Agora, para essa atual política, nós somos inimigos. E é o nosso atual governante que deve garantir o futuro, então, dessa moral, dessa raça, né? Desse grupo de pessoas que são os cidadãos de bem, a família tradicional e toda essa coisa, todo esse conjunto que você já conhece. O racismo permite, então, que venda-se o seguinte discurso que está em Foucault.
Quanto mais você deixar morrer, mais por isso mesmo você viverá. Preciso que entender uma ressalva. Foucault está falando não de você enquanto indivíduo, mas de você enquanto espécie. Inúmeros seguidores e defensores do atual presidente estão sendo vítima e isso não faz a menor diferença, porque o que vai ser salvo é a espécie, é a raça, é esse conjunto de valores do cidadão de bem, da família tradicional brasileira, enfim, das pessoas que rejeitam essa esquerdalhada, etc., que está degenerando, né? Então, existe essa necropolítica, ela tem até um viés um tanto quanto mórbido, suicidário, eu diria, né? Onde as pessoas estão dispostas até a se sacrificar, né? Embora muitas se vejam como inatingíveis, né? Quando descobrem que não, ainda entendem-se como sacrificáveis para algo maior. Isso é muito presente nesses contextos autoritários. Então, Foucault vai dizer que essa biopolítica racista se torna, cito Foucault, a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Né? Se o objetivo do Estado é garantir a vida, você precisa de uma série de estruturas para que seja aceitável tirar a vida, tá? Então essa normalização se dá através do racismo de Estado. Foucault vai dizer que inclusive os estados mais assassinos são forçosamente os estados mais racistas e que não existe regime mais disciplinar do que o regime nazista. Foucault vai dizer que no nazismo o poder de matar perpassa todo o corpo social. Claro que não é diretamente, né? No nazismo é o comportamento de denúncia. Foucault vai dizer, então, pelo comportamento de denúncia, né? Todos têm direito de vida e morte sobre seu vizinho. Atualmente não é o comportamento de denúncia, né? Atualmente é o comportamento de contaminação do vírus, né? As pessoas que reivindicam o seu direito, olha só, elas entendem como um direito o de perpassar, de perpetuar um vírus que pode ser letal para uma parcela significativa. Pode ser não, né? Que é letal para uma parcela significativa da população. Então, olha só como isso se dá em termos de direito sobre vida e morte. É preciso toda uma população exposta à morte para que seja possível a constituição de uma raça superior que precisa ser regenerada através do extermínio de uma raça inferior. Isso não está tão explícito no discurso, mas eu convido vocês a começarem a olhar o que está acontecendo agora com esse viés, com isso na cabeça. É preciso normalizar a população e, para isso, exterminar os degenerados, tá? O critério de degeneração vocês estão vendo aí. A população precisa ser convencida que está em perigo, mas o perigo não é o perigo da pandemia, né? O perigo é o perigo de comunismo, do socialismo, né? Algo que passa longe do Brasil, que passa longe dos governos anteriores, tá? Mas é preciso que exista esse perigo, né? O socialismo, então, no Brasil é o bicho-papão dos adultos. Esse bicho-papão ajuda a disseminar o ódio contra uma raça degenerada, né? Então você não precisa ser socialista para ser chamado de socialista, você não precisa ser petista para ser chamado de petista. O que precisa, na verdade, quanto mais caricato, quanto mais simplista e ignorante for essa caracterização, melhor, porque o objetivo é só disseminar o ódio. Você precisa ter na ponta da língua, mas e o PT? Mas você é socialista? Você tá defendendo não sei o quê? Sabe? É preciso dessa polarização para que você entenda o outro como uma sub-raça a ser exterminada. E daí Foucault, ironicamente, vai dizer: esse extermínio se dará em defesa da sociedade, que é o nome do curso, né? Na verdade, o nome do curso em francês é Il faut défendre la société, que significa preciso defender a sociedade, tá? Mas a tradução em defesa da sociedade você não tem grandes perdas e é bastante interessante e continua com a ironia da coisa, né? Em defesa da sociedade, vamos lhe matar. Em defesa da sociedade, vamos deixar esse vírus letal, vamos acabar com o lockdown, vamos exterminar os esquerdistas, os socialistas, metralhar a petralhada, bendito Ustra torturador, tudo em defesa da sociedade e agora em defesa da economia. Boa noite.